Política, com Rosiane Carvalho. 8h21. Bom dia, Rose. Bom dia, Arthur. Boa sexta-feira para todos os nossos ouvintes aqui da Band News Difusora. Rose, a gente começa a nossa coluna de hoje falando do quarto dia de entrevistas dos candidatos a prefeito de Manaus. O Exclusiva, dentro do programa Alta Frequência, entrevistou Chico Preto, do partido Democracia Cristã. A gente tem um trecho da entrevista, nós vamos ouvir agora. Por que o senhor se candidatou em 2020 na disputa para prefeito de Manaus, por exemplo, concorrer à reeleição para vereador, correr o risco de ficar sem mandato, ao menos 2 anos sem mandato? Rosiane, deixa eu te falar, eu nasci nu e sem mandato. Eu não sou apegado ao mandato, eu sou apegado à possibilidade de ter um instrumento na mão, pode ser um mandato de vereador, mas agora tem que ser um mandato de prefeito. Por quê? Porque eu comecei lá de baixo, tal qual um servente de pedreiro, né, que é a primeira atividade dentro do canteiro de obras, é servente de pedreiro. Então a primeira atividade na política, na minha opinião, é vereador. Então eu comecei como vereador por 4 vezes. E o mesmo povo, abaixo de Deus, me deu a oportunidade de ser deputado estadual por 8 anos consecutivos. O nome disso é maturidade, o nome disso é experiência acumulada. E detalhe, ficha limpa, depois de 23 anos de vida pública. Então é natural eu, nesse momento da minha vida, e diante de tudo aquilo que eu estou vendo, transporte coletivo caindo aos pedaços, corrupção instalada na Prefeitura Municipal de Manaus, mobilidade urbana, sabe, não sendo levada dentro de uma programação séria, confiável, uma série de fatores dizem o seguinte: eu estou pronto para ter uma oportunidade. Já deram oportunidade recentemente para os novos, que não tinham origem nenhuma, e já deram oportunidade para os velhos políticos. Então a pergunta é, por que não um político, ficha limpa, que está maduro do ponto de vista político, intelectual, emocional, até mesmo espiritual, para chegar ali e tomar decisões diariamente. O senhor avalia como uma das piores legislaturas, essa da Câmara, e que os problemas de Manaus, de repente, também são parte de responsabilidade da omissão da Câmara? Eu falo pelos 4 mandatos que o povo me deu. Para mim, essa é a pior. Candidato, a gente tem aqui a informação do seu plano de governo, que traz até um tema bem antigo para as eleições municipais, que é o transporte aquaviário para a capital amazonense. Segundo o texto, o senhor pretende viabilizar esse tipo de transporte por meio de parcerias com o setor privado. Como que seria essa parceria? Tem aí a estimativa de quanto custaria para implementar em Manaus? Não, nesse momento ninguém tem estimativa de nada, né? Nesse momento a gente só tem o quê? Visões, possibilidades reais, não mentirosas, não ilusórias, né? Mas possibilidades reais. Então você tem toda uma orla, né? Vamos pegar ali lá do Mauazinho até o Santo Agostinho, onde a prefeitura pode desenvolver um estudo, estabelecer os locais onde seriam pontos de embarque e desembarque e, através de um chamamento público, selecionar pessoas interessadas que viriam a adquirir o seu barco dentro do critério estabelecido pela Prefeitura e pela Capitania do Esporte, que é um assunto que perpassa a Capitania do Esporte, para que as pessoas que tivessem interesse nisso investissem e a Prefeitura estabeleceria uma tarifa para remunerar todo esse investimento. Bom, tá aí um trecho da entrevista de ontem do programa Alta Frequência, no quadro Exclusiva. Lembrando que o ouvinte que quiser acompanhar na íntegra pode acessar tanto o site da Band News Difusora quanto no YouTube. O que mais, Rose, que foi tratado na entrevista? Arthur, essa entrevista foi dada pelo candidato Chico Preto para a gente, poucas horas depois de confirmar aí que ele testou positivo por Covid-19. Então, são os primeiros dias da doença. Ele disse que estava ainda sem sintomas graves, né? E a gente também espera que ele permaneça bem, reagindo bem a essa infecção. E aí ele deu essa entrevista de quase 1 hora, né? O Chico Preto se apresenta, acho que é mais um dos candidatos que a gente percebe, se apresenta muito preocupado com a imagem que vai passar para os eleitores. Essa imagem que comunica, né, que tipo de enquadramento que eles querem que o eleitor pegue deles. Eu percebo isso na linguagem até que ele adota nesse momento. Chico Preto não é um político desconhecido, ele tem pelo menos mais de 20 anos aí de mandato, né? Mas se diz que não é apegado ao mandato, por isso concorre ao cargo de prefeito. Ele não é um dos candidatos de maior pontuação e pode ficar sem mandato, né? Porque ele vai estar terminando com os 4 anos de vereador. Se não ganhar para prefeito, fica aí 2 anos pelo menos, né? No caso, ele se eleger para deputado estadual. Então, fica pelo menos 2 anos fora aí do circuito
de uma vaga bancada pelos recursos públicos, né? Bom, ele diz que esse é o momento dele, que ele precisa, depois de toda essa caminhada política, disputar essa vaga de prefeito. Diz que está preparado intelectualmente, politicamente e até espiritualmente para esse cargo. É interessante que ele faz críticas aí muito duras para o prefeito de Manaus, para quem ele pediu votos no momento da reeleição, mas que não concorda, acabou atuando como oposição no mandato dele. Faz duras críticas a Eduardo Braga, Omar Aziz, diz que esse pessoal todo está na maus caminhos e o CPF dele continua limpo, mas também são políticos que o Davi Almeida já participou da base aliada, né, do Eduardo Braga, do Omar Aziz também. Enfim, e diz que rompeu com ele justamente porque não concordava com os rumos políticos que eles estavam dando para a vida deles. É interessante que o Chico Preto, ao longo do tempo, vai metamorfoseando a apresentação dele para o eleitorado, né? Eu já, assim, para cada eleição que ele disputa para cargo majoritário, nas últimas, pelo menos, eu já tive a chance de entrevistá-lo. E o que me impressionou ontem foi a linguagem mesmo. Ele tem usado umas linguagens mais, assim, que eu acho que ele imagina que comunique, que torne ele mais popular, linguagens de uma coisa mais radical, evangélica, falando de Satanás, assim, em relação a algumas coisas que acontecem na vida da população, ou então, assim, umas gírias meio jovens, mas, assim, um pouco, que não chegam a ser um palavrão, mas que flertam um pouquinho com essa dinâmica. Ao ponto de que um dos ouvintes nosso, Arthur, acho que é Hércules Cordeiro, um dos ouvintes nossos do Exclusiva, disse que estava impressionado com o varão desbocado, que chamou assim o Chico Preto durante a entrevista. E aí, eu acho que é mais um candidato da direita, né? Que se a gente conseguiu concluir aí a semana, na verdade a gente conclui hoje com o 5º entrevistado a prefeito de Manaus, e aí na semana que vem a gente continua. O entrevistado de hoje é o Ricardo Nicolau. Então a gente vai fazer novamente esse convite para os ouvintes acompanharem a partir de 4 da tarde a nossa live também aqui na frequência 93.7, a entrevista desta sexta-feira. Agora, Rose, o presidente Jair Bolsonaro chamou o candidato a prefeito de Manaus, Coronel Alfredo Menezes, de irmão e afirma que ele tem tudo para ser um excepcional prefeito. A gente tem aqui um trecho da fala dele e vamos ouvir agora. Por que eu falei que não pretendo entrar em eleições municipais no corrente ano, no tocante a prefeituras, né? A não ser que haja uma excepcionalidade, para evitar problema. São Paulo tem meu candidato, você já sabe. Tem um excelente candidato também em Santos, não vou falar o nome de ninguém aqui. Em Manaus também tem um careca lá que eu gosto muito dele também, tá certo? Eu posso falar careca, ele é meu irmão, meu irmão mais novo, né? Eu tenho tudo para ser um excepcional prefeito, mas eu não quero abrir. Porque caso venha abrir, em Manaus mesmo pode ser que apareça outro candidato lá, também bom, pode ser, né? Eu não conheço o pessoal. Eu, presidente, estava fazendo campanha para o careca aqui, faz aqui para o magrelo aqui também. E eu tenho um país para administrar. Aí mesmo em tom de brincadeira, mostrou aí o apoio ao Coronel Alfredo Menezes, né, Rose? É o perfil do presidente Bolsonaro, né? Você vê, a gente tratou aqui nessa semana de pelo menos 3 sinalizações que animaram muito, né, os aliados do Coronel Menezes em relação a essa citação de apoiamento aqui na Prefeitura de Manaus. O presidente foi até muito direto e avaliado pela imprensa nacional como alguma coisa que estava em descompasso ao que ele havia prometido, de não interferir nas eleições municipais. E essa era a expectativa de todo mundo, por quê? Em função da base, né, aliada no Congresso, que ele precisa manter, como ele mesmo diz aí nessa declaração de ontem, precisa administrar o país, ele precisa manter boas relações com essa base aí, que tem vários candidatos aqui na Prefeitura de Manaus também, além de outras prefeituras, né? Então, assim, mais uma vez, ele dá um tom muito de intimidade com o Coronel Alfredo Menezes, mas agora, na 4ª vez que o cita, faz ponderações, dizendo que pode aparecer outro, né? Ele não conhece direito, mas pode aparecer outro bom candidato também. E aí, Arthur, você vê que aconteceu ontem. Ontem foi a indicação do presidente para a vaga do STF, do ministro Celso de Mello, Cássio Nunes Marques. Você lembra que o presidente várias vezes disse que ia indicar um ministro terrivelmente evangélico. E esse indicado agora é alguém católico,
que vem muito próximo ao centro, né, ao centrão, os chamados centrão, os partidos do centrão, que foram os partidos que derrubaram Alfredo Menezes da Suframa. Então, quando o presidente cita que pode aparecer outro, a mim deu a impressão que nesses últimos dias, alguns partidos, alguns outros aliados do presidente, claramente se incomodaram com as manifestações dele em favor do Alfredo Menezes e fizeram aí, com certeza, algumas abordagens. O presidente reagiu politicamente. E aí deu uma indicação de que ele pode surgir outro, ainda deu um novo apelido aí, o Magrelo, né? Ele fala, pode aparecer o Magrelo, depois do Careca, que ele chama o Menezes de Careca, pode aparecer o Magrelo. E surgiu uma série de dúvidas de quem é esse Magrelo, porque dos candidatos da direita não há ninguém, assim, visivelmente acima do peso, né? Então todo mundo poderia se enquadrar, que é o Romero Reis, tem o próprio Chico Preto, claro, e também o capitão Alberto Neto. Ontem, durante o debate, foi engraçado que algumas pessoas mandavam print. Quem é o mais magro? Será que alguém vai fazer dieta e tudo mais? Quem é que se enquadra nessa dica que o presidente deu? Eu acho interessante que agora a gente tem 3 codinomes, né, para os candidatos da direita. A gente tem o Careca, o Magrelo, e tem o que o Hércules Cordeiro deu também durante a nossa entrevista, que é o Barão Desbocado, né? Eu achei engraçado esses apelidos que vão surgindo aí no caminho. E muitos vão surgir ainda. Você falou aí do debate, Rose? Eu queria só comentar mais uma coisinha. Sabe que eu percebi essa semana que não são só os candidatos a prefeito de Manaus que estão nessa disputa por estar no entorno do presidente Bolsonaro, né? Se você ver, a semana começou na segunda-feira com uma postagem do governador Wilson Lima, que tem se aproximado muito da imagem do governo federal, indicando aí a obra de manutenção lá da BR-319. E agora, ontem ou anteontem, a gente recebeu do material do senador Eduardo Braga, também anunciando com muita pompa aí, e dando parabéns para o governo federal a respeito dessa obra de manutenção, que a rigor acontece todo ano há vários governos, né? Você vê muito confete, mas na verdade, essa não é uma grande inovação desse atual governo. Acho que o que se espera de melhor, o que ainda se espera mesmo nesse campo, inclusive econômico do estado do Amazonas, e que é uma grande contestação e polêmica em torno das consequências ambientais para o estado, é o trecho do meio, né? Os 400 quilômetros que envolvem o trecho do meio, que não são asfaltados, né? Essa manutenção, na verdade, não é asfalto, né? Essa manutenção é aquela colocar o trator para fazer com que minimamente os carros possam transitar. E Rose, o debate ontem da TV Band Amazonas teve bastante coisa, teve farpas, teve um momento ali de dificuldade dos candidatos em manusear o aparelho ali para quem respondia, para quem não respondia. Você acompanhou também? Qual a sua avaliação? Não podia deixar de acompanhar, né, Arthur? Olha só, eu acho que o formato do debate da Band, da TV Band, foi o que houve de melhor. Quem controlava o tempo eram os próprios candidatos, apertando aquele botão vermelho lá, quando encerrava a intervenção, né, e o embate, só terminava quando alguém terminava o tempo de cada um, e eles que monitoravam o tempo deles, né? Então ficava ali, permitia a interação entre os dois, e respeitando um equilíbrio ali de tempo entre eles, que era controlado por eles mesmos. Acho que isso foi muito positivo. Acho que o problema mesmo foi o conteúdo, as propostas, até estratégias para tentar encurralar os adversários, né? Isso seria importante para cada um deles, porque podia desamarrar aqueles números das pesquisas eleitorais que mostram um bolo ali de candidatos que podem ou não chegar no segundo turno, considerando que todas as pesquisas mostram que o Amazonino Mendes, ausente no debate, já é nome certo lá na segunda fase dessa disputa pela Prefeitura de Manaus. Olha, nacionalmente, você viu que, por exemplo, no Rio de Janeiro, a imprensa mostrou que o Crivella e o Eduardo Paz, que estão liderando as pesquisas por lá, foram os mais atacados pelos candidatos. O que a gente acha que não aconteceu, não foi a marca do debate aqui. O Amazonino estava ausente, essa ausência dele foi citada, mas a imagem dele, em termos gerais, foi poupada pelos candidatos que estavam lá, né? A ausência dele, o governo dele foi poupado. Eu acho que eles miraram muito o confronto um do outro, contra o outro ali. Eu percebi um pouquinho mais o apetite dos candidatos que são considerados novos, né, na disputa eleitoral,
em cima dos mais antigos, já passaram, tem mais experiência, ou tem mais mandatos no parlamento também. Mas nesse confronto eu percebi que faltava dados, embasamento a respeito da cidade de Manaus e a respeito também da gestão do adversário deles. Então era desconstruído. A gente acabou de falar, por exemplo, da BR-319. O Romero Reis, que pelo que eu recebi mensagem de pessoas que não são, assim, como a gente acompanha política, né, mas que acompanharam ali o debate para tentar decidir o voto, eles gostaram da postura do Romero Reis. No entanto, o Romero Reis, quando foi para o embate com Alfredo Nascimento, questionando a BR-319, deu dados equivocados, deu dados de que não compatíveis com a realidade. O Alfredo Nascimento acabou desmontando aquele discurso dele, dizendo que ele estava muito mal informado. E aí a justiça seja feita, mais uma vez. Agora, por exemplo, foi anunciado o asfaltamento de 52 quilômetros da BR fora daquele espaço inicial do trecho do meio, né? Tem uma decisão que inclui esse espaço, mas enfim, 50 quilômetros mais ou menos. E o Alfredo Nascimento, quando ministro do Transporte, asfaltou acho que mais de 200 quilômetros, né? Embora tenha tido todo aquele entrave que nunca sai em relação à BR e carrega o peso disso porque foi ministro, né? O cargo mais alto ali que a expectativa de todo mundo era que ele podia destravar isso, né? Isso acaba sendo uma carga que ele carrega a cada eleição também. Mas, nesse momento, desconstruiu os dados lá do Romero Reis. O capitão Alberto Neto também foi para cima do José Ricardo, né? Falando do PT e tudo mais. E, na reação, ele conseguiu, na verdade, que o José Ricardo saísse um pouquinho ali daquele meio termo, daquele de cima do muro que ele fica em relação à fala do que o governo federal fez ou não fez para o Amazonas. Ele disse que o Alberto Neto apoiava um governo que fez coisas ruins para o Amazonas, inclusive que não transferiu pouca coisa e ajudou muito pouco, na opinião do Zé Ricardo, durante a pandemia. Então acaba acenando um pouquinho para esse eleitorado que existe em Manaus e que rejeita o governo Bolsonaro. Essa é uma expectativa de aliado do Zé Ricardo e que ele tem colocado um pouquinho em cima do muro, que até o material de campanha dele evita usar o nome PT aí, em função do que se avalia de rejeição ao PT aqui em Manaus, né? Bom, houve também, pelo que eu percebi, um embate até mais acirrado entre os candidatos de direita, né? Existiu ali o debate entre a direita e a esquerda, mas foi mais acirrado entre os candidatos da direita que estão disputando o apoio do presidente Bolsonaro. Isso a gente viu ali quando foi confrontado Romero Reis e o Coronel Menezes, que eram amigos pelo menos de longa data, serviram o exército, né? Militares da reserva, mas tentaram ali mostrar para o público que mostrar que o outro era despreparado. E o Romero até chegou a dizer que a amizade não ia resolver a administração de Manaus, que resolver a competência, e insinuou que o Coronel Menezes não tinha competência para ser prefeito de Manaus. O Menezes, por sua vez, devolveu, dizendo que ele também não tinha, que ele não era sequer bolsonarista. Então, em resumo, acho que eu já passei muito do tempo, é isso. Muita gente brincou, viu, Arthur? Disse que quem ganhou o debate foi o Butão, né? Até o Cláudio Barbosa, que tem um site dele, Portal Único, colocou isso aí no título de um artigo deles, porque no início os candidatos se atrapalharam um pouco com o Botão. Terminando aqui, falando da participação do Marcelo Amil, que fez uma série de brincadeiras. Ele talvez quisesse dar um tom de desafio e mostrar que Manaus tem maneiras diferentes de administrar e necessidades diferentes conforme o bairro, né, em função da condição financeira da população. Mas acabou virando uma grande brincadeira e meme. A pergunta dele lá se era Ponta Negra ou Jorge Teixeira. A forma como ele se expressava também, parecia um ator, mas um ator não muito bem preparado, acabou facilitando que as pessoas levassem ele na brincadeira. É isso, né? Ainda vai repercutir bastante, a gente vai continuar acompanhando para trazer as informações da política para os nossos ouvintes. Muito obrigado, Rose, um ótimo dia para você. Ótimo dia para todo mundo.